chamar aqui o pastor Elias Crossi. O pastor Elias Crossi, né, já foi meu professor de teologia quando eu fiz seminário. E ele também tem trabalhos de missões, né? Tem congregações ali no Espírito Santo, né? No estado do Espírito Santo, tem na Itália, né? Porque ele tem ascendência italiana, então é uma grande bênção aí, pregando a palavra de Deus. Pastor, meu professor. Com muita alegria e satisfação, quero vos cumprimentar com a doce paz de Jesus. Amém. Trago saudações da nossa igreja ali, Vila Guacuri, nas proximidades de Diadema. Eu falo Diadema porque é mais fácil localizar, é mais na divisa entre São Paulo e Diadema. Saudações da Itália, país que nós amamos, é a minha terceira nação. Itália é minha terceira nação. Minha primeira nação é o céu, a segunda é o Brasil e a terceira é a Itália. Glória a Jesus. Quero adorar a Deus pela vida do pastor Clementino. Vim aqui para dar um abraço. Eu não pude estar no aniversário dele, porque eu estava no Espírito Santo e não o encontrei, mas encontrei o filho. Mas eu virei aqui uma outra vez para abraçá-lo, quiçá, talvez no aniversário, no próximo, na reunião de obreiros. Vamos ver. Saudar o pastor Léo, meu amigo, pastor Marquinhos, meu amigo de longas datas, demais pastores, companheiros, servos de Deus. Adorar a Deus por essa música tão boa, tão do céu, esses jovens maravilhosos. Estou vendo aqui que aqui é uma igreja de jovens, né? Estava falando com o pastor Léo, se eu fosse Jesus, mandava cada um desses jovens para um país. Dividia o mundo e a igreja ficava vazia hoje, cada um ia para um país. Glória a Deus. Mas Jesus vai fazer isso, tá? Querendo ou não, ele faz, porque ele coloca o desejo no coração. Meus irmãos, eu quero ler o texto da palavra de Deus. Nós estamos, neste ano, a convenção está com a temática Pentecostes e Prosperidade. Hoje é ceia, mas eu quero falar um pouco sobre o Pentecostes, porque Pentecostes é um pouco de tudo. Atos capítulo 2 diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém. Antes de iniciar, eu quero dizer aos irmãos que eu sempre levo comigo uns livros. Eu tenho aqui o Manual do Obreiro, tudo que um obreiro deve saber da porta até o púlpito. Depois você dá uma passadinha, tem outros textos, Pitadas de Sal, livro para a família, livro para as mulheres, para os homens. Depois você pode dar uma passadinha, você que gosta de ler. Meus irmãos, o Pentecostes é uma das festas impressionantes, maravilhosas, de comunhão, de alegria, de manifestação de Deus. Tanto é que nós somos chamados igreja pentecostal, somos os pentecostais por causa dessa festa. As festas na Bíblia são marcos e sinais de Deus para o seu povo. Todas as festas têm um sinal, e isso vem através de comemorações, para que as gerações interpretassem, entendessem os sinais de Deus como a sua presença constante no meio do seu povo. As festas são marcos, são sinais, são cartas, são epístolas, são marcos da presença de Deus, para que ao olhar para aquele marco, para aquela festa, como se fosse um quadro, você lembrasse, revivesse e fosse restaurado através da manifestação de Deus. Já tem um provérbio antigo que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E a origem da nossa fé vem de Jerusalém. Ela não vem de Atenas, não vem de Roma, não vem de Genebra, não vem de Azusa ou de qualquer outra parte. A origem da nossa fé vem do Pentecostes. A igreja nasceu no Pentecostes.
Hoje o cristianismo apostatado deturpa muito as origens da verdadeira igreja. E quando nós olhamos para os marcos de Deus, os sinais de Deus, nós vemos Deus instituindo festas. Existem 3 festas fundamentais, importantes, que trazem revelações, que trazem precisões de Deus ao seu povo. 3 festas, no meio dessas 3 está a festa do Pentecoste, mas as festas principais, existem outras. Por exemplo, a festa da Páscoa, que vem da expressão hebraica Pessah, que é libertação, paz, saída. É a saída de uma escravidão de 400 anos aproximadamente, cumprindo a promessa, principalmente dada a Abraão em Gênesis capítulo 15, versículos 1 ou versículo 13, que o Senhor disse: Abraão, saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-lo-ão 400 anos, mas também eu julgarei aquela gente. E assim aconteceu, que depois de um longo tempo, o povo de Deus foi para o Egito, de uma forma triste, que era praticamente a ida de José, mas Deus entrou nessa história, porque quando o homem de Deus, a mulher é de Deus, Deus entra na história, Deus faz a história, Deus te levanta, te sustenta, te dirige, te orienta e traz para você as revelações do céu. E é o que aconteceu com o povo de Abraão, que tiveram que ir ao Egito por causa da fome, mas lá estava o José, que era o libertador, conhecido na Bíblia como Zefenat-Paneia, o salvador do mundo. E este povo então foi para o Egito. Interessante que o Egito sempre tem uma passagem, nós sempre temos uma certa passagem pelo Egito. Quando Jesus nasceu, foi para o Egito. O Egito sempre está aí dando suporte, embora nós falamos que o Egito representa a carne, representa o mundo, mas Deus tem um negócio com o Egito. Deus tem um negócio com o Egito, e é só estudar a escatologia que nós vamos ver isso. Entretanto, quando chegou o momento do povo sair do Egito, o Senhor enviou as pragas, chamou Moisés, e a Páscoa é o cumprimento daquilo que Deus havia falado no passado. É uma nação que foi formada no Egito, e até hoje nós no mundo cristão celebramos a Páscoa, se bem que a Páscoa que o cristianismo apostatado celebra não tem nada a ver com a Páscoa de Cristo, não tem nada a ver com a Páscoa dos judeus. Só para você recordar, na Páscoa dos judeus tem cordeiro, tem carne, tem churrasco. Na Páscoa mundana tem coelho. Na Páscoa dos judeus você tem cordeiro e você tem carne. Na Páscoa mundana você tem peixe. Na Páscoa dos judeus você tem ervas amargas. Na Páscoa mundana você tem chocolate. Então não tem nada a ver coelho com cordeiro. Entretanto, a festa existe, Jesus, passamos por aí por esse momento, mas o cristianismo tem que abrir os olhos para olhar a visão correta e não a visão deturpada. Entretanto, a Páscoa faz parte do plano estendido de Deus para o seu povo, porque é nela que muitas maravilhas acontecem. Na Páscoa, Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus traz libertação, Jesus traz salvação, Jesus traz coisas boas, tanto é que ele instituiu a ceia nesse momento. Então Páscoa é uma festa maravilhosa que nos lembra a libertação, nos lembra a saída do cativeiro. Depois da Páscoa, da festa da Páscoa, nós temos uma outra festa que os judeus celebram, que é a festa dos tabernáculos, conhecida no hebraico como Sukkot, que significa descanso. É uma festa de comemoração aos 40 anos que o povo viveu no deserto, a época que eles viviam em cabanas, levantavam as cabanas, ficavam em cabanas, para relembrar o tempo da peregrinação. Essa festa é profética, é uma festa escatológica, porque profeticamente nós estamos em um deserto, profeticamente nós estamos vivendo em cabanas, profeticamente nós somos casas peregrinas, profeticamente nós somos aqueles que caminham daqui para lá, porque a nossa casa eterna é no céu. Nós não temos aqui uma pátria permanente, mas a nossa pátria está no céu, nossa pátria está lá, e muito em breve Jesus voltará para arrebatar a sua igreja ao toque da última trombeta, e nós deixaremos esta terra, habitar para sempre com o Senhor. Mas
enquanto isso, embora você tenha a sua casa, embora você tenha a sua cidade, embora você tenha os seus negócios, mas você é um peregrino. Existe uma palavra grega que nós comumente falamos, que é a palavra paroikia, que a Igreja Católica pegou essa palavra e os seus templos às vezes são chamados de paróquia, mas paroikia quer dizer aquele que é peregrino, aquele que não tem uma morada certa, não tem uma pousada certa. Assim somos nós estamos profeticamente falando no Sucote de Deus, que somos os peregrinos, porque nós aguardamos a nossa casa eterna, a nossa casa que lá não tem dor, lá não tem choro, lá é uma casa permanente. Assim, meus amados irmãos, nós temos a festa do Pentecostes, que é uma festa maravilhosa, uma festa que também traz a visão da continuidade, porque a festa do Pentecostes é a festa da prosperidade, a festa do Pentecostes é a festa da renovação. Enfim, no Pentecostes nós encontramos a vida de Deus em nós, a extensão do plano mais perfeito, que é o plano da libertação e a extensibilidade. Mas vamos meditar um pouco, abreviadamente, sobre essa visão do Pentecoste no nosso meio, porque o conceito histórico profético do Pentecoste é maravilhoso, porque ao olhar para o Pentecoste, nós vemos que no Pentecoste está sinalizada a nossa dependência de Deus, porque a festa representa exatamente isso. Nesta festa tudo aponta para Deus, tudo aponta para a sua providência, porque depende da esperança dos judeus, porque era a festa da semeadura, era a festa da semente, e quando Deus abençoava a terra prosperava, eles tinham as suas colheitas, e as suas colheitas eram apresentadas a Deus como primícias, agradecendo a Deus, porque é Ele que abençoa a terra, é Ele que dá o fruto, é Ele que dá o seu pão. Nós estamos aqui, mas nós dependemos do campo, por isso que o agronegócio é uma coisa boa. Se o campo não produzir, nós não podemos viver na cidade, porque tudo vem do campo. Um dia desse eu estava lá no sítio da igreja em Betel e fui plantar umas árvores, e fiquei plantando até meio-dia. Quando era meio-dia, eu estava todo molhado, até o cabelo da cabeça estava suado. Aí eu levantei a mão e bendisse e adorei a Deus pelo homem do campo. Eu disse: bendito seja o homem do campo. Se bem que hoje em dia nós temos as máquinas, etc., mas é exatamente o campo que produz. E o Pentecoste lembra isso, é a gratidão a Deus por aquilo que Deus te dá. E é interessante, quando você estuda a miúde a festa do Pentecoste, você vai ver que as primeiras colheitas são de Deus. O primeiro que você recebe é de Deus. A sua primeira colheita, o seu primeiro salário, a sua primeira renda, tudo pertence a Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você é dele, a terra é dele, seu carro é dele, seus bens são dele, as suas aplicações são dele, seus bitcoins, tudo é dele, tudo é dele. Você não tem nada propriamente seu, você é uma obra de arte que o próprio Deus o fez. Ele fez você, jogou a forma fora. Então você é um único, inédito, mas você serve, você vive para adorar a Deus, para exaltar a Deus por tudo aquilo que você tem. E o Pentecoste nos lembra exatamente isso. De acordo com o Êxodo capítulo 19, versículos 16 até o versículo 20, nós temos aí a tradução na nossa língua, que diz que o povo lá em Êxodo, no Sinai, testemunhou trovões, relâmpagos, e vendo os estudiosos judeus, eles acreditam que o povo lá no Sinai viu a voz de Deus saindo da montanha em línguas de fogo. Isso é o que dizem os estudiosos, os rabinos. Eles viram línguas de fogo sair da montanha. A multidão mista que saiu do Egito viu línguas e ouviu a única voz de Deus. É interessante que entre ouvir e ver tem uma diferença tremenda, mas dizem os estudiosos que eles viram a voz, que é algo que a gente precisa pensar. E uma vez que parece estranho ver voz, essa expressão foi traduzida por trovões e relâmpagos. Quando você lê o texto, as vozes soaram como trovões
que parecia um fogo, segundo Richard Booker, no livro Celebrando Jesus nas Festas, da editora BV Books. Você pode ler esse livro, que fala das festas. Um judeu que serve a Deus e que é cristão escreveu esse texto. Então esse tema é muito peculiar entre nós pentecostais, que celebram e cultivam essas festas. Essa festa do dia de Pentecostes, que tem uma grande semelhança com essa descrição que falam os sábios judeus, e que poucas pessoas querem falar nisso, com essa visão do cessacionismo, que cresce, inclusive até mesmo no meio de alguns pentecostais, que é uma coisa assim, difícil de acreditar, que Deus cessa com os dons, que Deus cessa com as manifestações, que Deus cessa com as curas, porque o nosso Deus é ação, nosso Deus é vivo, nosso Deus está presente, nosso Deus não está parado, enroscado na história. Deus está presente contigo, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Deus anda contigo, Deus caminha contigo, Deus fala através de você, Deus pensa através de você, Deus toca através de você, Deus vê através de você. Então Deus está presente, Deus não está parado, Deus não está enroscado na história. Deus é aquele que continua agindo através dos dons espirituais. E nós pentecostais existimos por causa disso, embora respeitamos também os outros. Entretanto, é bom falar que nós estamos em família. Portanto, meus amados irmãos, essa festa do Pentecostes é a festa da reflexão. Como já salientamos, na Bíblia, Deus frequentemente usa recursos visuais, como lições práticas, para ensinar verdades espirituais. E o Pentecostes traz consigo algumas coisas interessantes, porque no dia de Pentecostes, Deus resolveu fazer uma festa no meio da festa. Era uma festa comum, era uma festa que os judeus comemoravam. Pessoas de todas as nações que eram judeus, eram prosélitos, vinham até Jerusalém. E o Senhor mandou os seus filhos ficarem em Jerusalém, um cenáculo que já era peculiar. Jesus já havia se reunido naquele cenáculo para celebrar a ceia. Aquele cenáculo virou um momento, um local onde os cristãos se reuniam para fazer reuniões, para adorar e exaltar a Deus. E exatamente naquele cenáculo, diz aí o capítulo 1, versículo de Atos, capítulo 1, fala desse cenáculo. Eles entraram no cenáculo e de repente, quando todos estavam em festa, Deus resolveu, Deus viu que aquele era o momento. Diz a palavra, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Era a hora de Deus, era o momento de Deus. De repente veio do céu um som veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados, e línguas como que de fogos veio sobre eles, e cada um falava em línguas. É claro que veio ali o que a gente chama de glossolalia, e a manifestação do Espírito, no sentido de que você não precisa estudar essa ou aquela língua, mas o Espírito Santo veio dando porque Deus é o autor de todas as línguas. Na Torre de Babel, o mesmo Deus veio e confundiu as línguas, porque até Babel todos falavam uma só língua, e Deus veio até Babel e confundiu as línguas. Então Deus é o autor de todas as línguas. O que confundiu as línguas em Pentecostes, em Babel, ele veio em Pentecostes para esclarecer, falando a língua das nações, pregando, falando da grandeza de Deus. Veja que existem vários tipos de línguas. Luciano Subirá escreveu um livro sobre o falar línguas, muito interessante. Quem puder ler, leia. Foi um dos melhores livros que eu li até hoje sobre o falar em línguas. Luciano Subirá, da editora Vida, o falar em línguas. Pode ser que tenha até em outra editora, mas ele trabalha muito bem, faz uma pesquisa apurada, maravilhosa, interessante a respeito desse assunto. É interessante que existe a língua que você fala, a língua glossolalia, que é a língua que você pode falar a variedade de línguas, mas também tem aquela língua que você fala com Deus. É o que nós sabemos. Veja que o Espírito Santo veio exatamente nesse dia para realizar esta grande obra do Espírito, a obra de Deus, para atrair vidas de todas as pessoas. E quando veio o Pentecostes, as pessoas foram atraídas, porque Deus é assim. Deus, quando Deus vem, as pessoas são atraídas. Quando as pessoas estão cheias de Deus, você não precisa andar com placas, você não precisa andar com arautos dizendo que está passando um homem de Deus, porque por onde passa o homem de Deus, Deus passa com ele. É como Eliseu entrando em Sunem. A mulher via Eliseu passar e comentou com seu marido: eu vejo que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Vamos fazer aqui um quarto, um quarto, vamos colocar uma cama, uma mesa, um candeeiro e uma cadeira. E a dizer que quando ele passar, recolher-se-á ali, porque o homem de Deus, quando ele passa, Deus passa com ele. Assim é a igreja de Jesus Cristo tem luz, tem graça, tem unção. E desta forma, amados irmãos, quando veio o Pentecostes, as pessoas foram atraídas até aquele lugar, e o próprio Deus pregou-lhes o Evangelho através de línguas. Então
Então essa festa maravilhosa é uma festa de gratidão, é uma festa de celebração, é uma festa que acentua nossa dependência de Deus, é uma festa que sinaliza a prosperidade do seu povo e sua obediência, é uma festa que demonstra continuidade, é uma festa que representa a produtividade de um povo abençoado, é uma festa que representa a expansão. Eu disse antes de ontem lá na igreja que o povo de Deus é um povo bonito, um povo cheio de graça. Quem é feio vem para a igreja fica bonito, porque o Espírito Santo embeleza, o Espírito Santo deixa o seu rosto maravilhoso, cheio de luz, cheio de graça, e assim é a presença de Deus na vida deste povo abençoado. Portanto, amados irmãos, é uma festa de produtividade, uma festa de expansão, é também uma festa que reproduz o reino de Deus. Por isso que a igreja aqui é a igreja peregrina. Essa festa passou por algumas mudanças de nome. Por exemplo, nos tempos gregos é que veio essa palavra Pentecostes, mas se você pega na originalidade, você vai encontrar a palavra Shavuot, que significa semanas, que era exatamente como já disse, a celebração de agradecimento a Deus pela colheita realizada. Doravante temos o nome Pentecostes. Portanto, o Pentecostes traz conosco uma reflexão estendida, porque não era uma festa para lazer, não era uma festa para diversão, era uma festa que mostrava a presença de Deus. Era a festa de Yahvé, era Deus vindo fazer a sua obra no meio do seu povo e explorando e promovendo uma nova festa. Era uma responsabilidade para com a vontade de Deus. E assim nós vemos que essa festa representa a festa da expansão do amor. Entretanto, é uma festa de colheita que consistia em aprender e repartir. Nós, igreja, precisamos voltar para esses detalhes. Era a festa da divisão, é a festa do investimento. Existe um livro intitulado Bênção Dobrada, esqueci o nome do autor, também da editora Vida, que ensina exatamente isso. O que você tem é para repartir. A palavra, o slogan que comumente nós falamos, o que é meu não é meu, representa o seguinte: você existe para repartir, você existe para distribuir os seus dons, os seus talentos. Isso é aquilo que Deus te deu. Por onde você passa, você vai investir no outro, vai investir numa vida, vai investir na obra de Deus, e assim a obra que você fica permanece. Por exemplo, essa igreja, quantos investiram nessa igreja? Quantas ofertas tiveram aqui? Quantas campanhas tiveram nessa igreja? E quantas pessoas partem para a eternidade? A igreja fica com o local de reunião, com o lugar de adoração, e muitas coisas que as pessoas gastaram o seu dinheiro ou os seus bens, fica para lá. Mas o que você investiu na obra? Por exemplo, quem investe numa cadeira dessa? Uma cadeira fica aí o tempo inteiro. Você investe na obra missionária. Dessa forma, nós estamos aqui para investir na obra de Deus. E eu costumo dizer que Deus sabe para quem vai dar bens. Deus sabe muito bem quem vai abençoar na sua igreja. Quem vai dar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 6 milhões. Ele vai dar para o fiel. Porque se ele dá para o fiel, ele sabe que o fiel vai investir na sua obra, vai investir na expansão do reino de Deus, com sabedoria, é claro. Então, se você tem um coração voltado para Deus, você tem um coração cheio do Pentecostes, porque essa festa representa entregar o excedente a Deus, repartir os dons, entregar os primeiros frutos da terra. E nós aprendemos que o primeiro é de Deus, o primeiro fruto é da terra. Tudo que você faz primeiro é de Deus, primeiro é Deus. Tanto é que na família dos judeus o primogênito pertencia a Deus, e eles tinham que resgatar o primogênito, mas todo primogênito pertencia ao Senhor. E dessa forma é assim: tudo que Deus te dá primeiro é dele, você precisa agradecê-lo, adorá-lo. E o Pentecoste não ensina apenas falar em línguas, que é maravilhoso, mas o Pentecoste ensina essa maneira de viver nesta terra, de viver como cristão, viver como homem de Deus, viver como mulher de Deus, viver como alguém que reparte, que estende a mão e que abençoa. Deus te chamou para abençoar. Então, irmãos, essa festa do Pentecostes nos fala de um dia, e o texto diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Esse dia, já partindo para a conclusão, representa algo extraordinário, porque eu penso que na existência de Deus existem dois calendários.
Esse calendário do Pentecostes já estava na programação de Deus, assim como o calendário da sua presença aqui já estava na presença de Deus. Entretanto, o que eu vejo aqui é que Deus tem dois calendários. Deus tem um calendário da obediência e Deus tem um calendário da desobediência. Cumprindo-se o dia, é o dia em que muitas pessoas iam ouvir a sua voz, iam aceitar o seu chamado. Mas existe também o calendário das pessoas que não obedecem. Então, se você entra nessa porta da desobediência, tem uma série de coisas que vão acontecer. Se você entra na porta da obediência, tem outra série de coisas que vai acontecer. É você que escolhe que porta entra. Ou você entra na porta da obediência, ou você entra na porta da desobediência. O dia de Pentecostes representa exatamente isso, porque não foram todos que receberam Jesus. O capítulo 2, o versículo 12, não me falha a memória, uns diziam: que quer isto dizer? Porque o Pentecoste atrai as pessoas e suscita dúvidas. Que quer isto dizer? Mas a pergunta é esta: as pessoas que perguntaram o que quer isto dizer eram aquelas que queriam saber algo mais, que queriam uma revelação mais expandida. O que quer isto dizer? É as pessoas que estão sedentas do Evangelho, é aquilo que o Pentecoste gera. Mas encontramos outras pessoas que dizem: essa gente está embriagada, cheia de mosto. Então veja que são duas alternativas. E esse calendário, interessante que esse calendário é algo interessante, porque em Deuteronômio capítulo 31, versículo 19, o Senhor diz: eis que eu tomo hoje por testemunha contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva. Veja bem, escolha a vida para que viva. É interessante que nós vamos encontrando várias referências. Quando você vai para Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 a 14, nós temos o calendário da obediência. Se você fizer isso, você tem isso, é o calendário da obediência. Depois do capítulo 28, 15 a 68, tem as maldições da desobediência. Então quer dizer, você escolhe que porta entra. O Pentecostes estava lá para convidar as pessoas a obedecer o chamado, obedecer a vocação de Deus, obedecer aquilo que o Senhor propôs a você, propôs a cada um de nós. E diz aqui o texto que a casa foi cheia. No dia de Pentecostes a casa foi cheia. E quando a casa está cheia, meus irmãos, coisas maravilhosas acontecem. Porque, veja bem, a casa, essa expressão, toda a casa foi cheia, é esplendorosa. Porque no caso do fogo, quando o fogo vem, não tem jeito, a não ser que cheguem os bombeiros e comece a apagar, mas o fogo vem e pega toda a casa. Assim também é a igreja, quando está cheia de Deus, o crente quando está cheio de Deus, o fogo pega nele. E eu conheço muitas pessoas que são convidadas a vir à igreja. Outro dia mesmo, um pastor falou isso lá na igreja, que quando ele foi à igreja, não estava nem um pouquinho interessado em Jesus, ele estava interessado na namorada, e ele foi lá por causa da namorada. Mas ao ouvir o pastor pregar, ao ouvir a mensagem sendo pregada, e o pastor fez o apelo, quando ele percebeu, ele já estava na frente recebendo Jesus como Senhor e Salvador, porque o fogo pegou nele. Então quando você passa perto de uma pessoa cheia de Deus, é possível que o fogo pegue em você. Eu lembro que quando eu estava na roça, o filho de imigrante, meu pai fazia a derrubada para colocar fogo, depois deixava secar o mato para colocar o fogo. E a gente fazia um negócio chamado aceiro. Não sei se a garotada sabe o que é aceiro, mas aceiro é um espaço que você abre no meio entre uma propriedade e outra, para o fogo não passar para o outro lado. E meu pai fazia aquele aceiro para o fogo não pegar no terreno do vizinho, e deixava secar. Quando a gente colocava fogo naquele mato, irmão, mas saía cada bicho estranho de lá. Saía escorpião, saía cobra, saía barata, e a gente não imaginava que aqueles bichos estavam lá, porque o fogo estava queimando. Quando o fogo de Deus vem, é assim, os bichos saem, o pecado sai, as coisas ruins saem, e a bênção de Deus vem. O fogo de Deus veio naquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e nós temos aí o início da igreja de Jesus Cristo. Conta-se uma história engraçada, que uma igreja, quem fala isso é o Hernandes.
que uma igreja no interior, poucas pessoas davam atenção para aquela igreja. Era uma igreja no bairro, frequentada por pouca gente. E um dia aconteceu um acidente com a igreja, pegou fogo na igreja. Do lado da igreja morava um ateu. E quando pegou fogo na igreja, todos da cidade foram lá ajudar a apagar o fogo da igreja, porque afinal de contas a igreja dos crentes pegou fogo. E de repente apareceu esse ateu lá na igreja ajudando a apagar o fogo. E uma fiel frequentadora olhou para o ateu e disse: mas o senhor também aqui, nunca vi o senhor nessa igreja. E o ateu disse: mas também a igreja nunca pegou fogo. Então quando a igreja pega fogo, não tem rei, as pessoas são atraídas, ou por curiosidade, ou por outra coisa, mas elas vêm, e desse ímpeto de vir, você fala de Jesus, e o fogo pega, e a bênção é grande na vida da igreja. Deus abençoe, que o Pentecostes seja a marca dominante desta igreja e da nossa vida, em nome de Jesus. Retorna a palavra ao nobre pastor. Glória a Deus, né, meus irmãos? Palavra abençoada. Nós louvamos ao Senhor pela sua bondade, né? Pelo seu amor, pelo seu cuidado. Muitas vezes nós nos preocupamos tanto com tantas coisas que nos afligem, né? Mas nessa manhã nós temos que nos lembrar, nós temos que descansar nos braços do Senhor, que Ele é quem cuida de nós, Ele é quem está a todo momento cuidando de tudo. Às vezes quando nós estamos dormindo, mas Ele está trabalhando. Quando a gente está preocupado, Ele está trabalhando. Então, temos que confiar, né, no poder de Deus, na grandeza do Senhor, que Ele é fiel para cumprir todas as coisas que nos prometeu, né? Vamos louvar o Senhor com muita alegria. Descansarei. Aleluia. Cobre
Aleluia. Levante a sua mão nesta hora e adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Abra a sua boca e adore ao Senhor. Tem alguns irmãos já abrindo a boca e adorando ao Senhor. Ele está aqui em nosso meio. Ele está aqui nesta manhã. Ele está aqui nesta manhã. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos. Rendemos a ti toda a honra e toda a glória, porque só tu és digno de louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou e está hoje à destra do Pai intercedendo por nós. Nós só estamos aqui nesta manhã porque nós estamos aqui adorando ao Senhor. O Gessé, pai do Mateus, acabou de mandar uma mensagem. O médico estava com ele no quarto, o lado esquerdo dele totalmente paralisado, né? A lesão foi do lado direito do cérebro. O médico segurou na mão dele e ele apertou. O médico falou: que milagre! Aleluia! Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. E faz muito mais do que pedimos ou que pensamos. Muito além do que pedimos ou que pensamos. É por isso que eu pedi para que você adore-o nesta manhã. Adore-o nesta manhã. Adore-o nesta manhã. Ele faz conforme a sua vontade. Ele pode curar. Ele pode levantar. Ele faz de acordo com a sua vontade. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. Todos receberam? Ficou alguém que não recebeu o pão e o cálice, o kitzinho aqui? Alguém não recebeu? Levanta a mão para que nós possamos pedir para os diáconos te atenderem. Acho que todos receberam, né? Então todos aqueles que estão em comunhão com a igreja, aqueles que são batizados nas águas, devem participar da ceia do Senhor. Caso você ainda não tenha se batizado, aguarde até passar pelas águas do batismo, para que você possa então depois participar da ceia do Senhor. Amém? Já foi lido o texto de 1 Coríntios capítulo 11 e o pastor Léo já fez essa leitura e eu vou convidar aqui dois pastores para me ajudar, pastor Marcos lá do Primavera, pastor Valcinei do Jardim Silvia, né? Para me ajudarem aqui na celebração da ceia do Senhor. Pega o pão aí, pega o pão na tua mão. Nós vamos aqui orar pelo pão. Quem vai fazer a oração pelo pão vai ser o pastor Valcinei, e o pastor Marcos vai cuidar aqui do cálice. Irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, e nos sentimos privilegiados por Ti, por poder estar nesta manhã participando desta festa. Apresentamos a Ti este pão que está simbolizando o corpo do Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, derramando sobre nós a Tua graça e Tua bondade, que sejamos cada vez mais edificados pela Tua palavra, por este amor tão grande que nos alcançou, porque andávamos desgarrados como ovelhas, mas o seu amor nos alcançou, Senhor, e por isso somos gratos a Ti. Que a Tua boa mão permaneça sobre cada um de nós. É a bênção que eu lhe peço e em nome de Jesus te agradeço. Amém. E tendo dado graças, o partir disse: tomai e comei, este é o meu corpo que foi entregue por vós. Participai do pão todos, participem do pão todos. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.
Obrigado pelo sacrifício da cruz, pelo teu corpo que sofreu por nós, teu corpo que foi partido, Senhor, que foi chicoteado, que foi humilhado, que levou aquela coroa de espinhos, pelas tuas mãos que foram pregadas, pelos teus pés que foram pregados. Ah, Senhor, pelo teu lado, Senhor, que foi traspassado por uma lança, por aquele sofrimento todo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Foi no meu lugar, foi no nosso lugar, foi no lugar de todos aqueles que creem, Senhor, na tua palavra, no teu evangelho. Aleluia. Nós te louvamos nesta manhã e te agradecemos. Amém. Vamos orar pelo cálice, pastor Marcos. Aleluia, salve a todos com a paz do Senhor. Vamos orar nesse momento. O sangue do Senhor Jesus nos livrou de todo o pecado. Que nós possamos nesta manhã ser gratos a Ele por essa dádiva recebida. Olhe juntamente comigo. Maravilhoso Deus, soberano Pai, nesta noite a tua igreja se reúne nesta noite, Senhor, em memória de Ti, pelo sacrifício de cruz que fizeste por nós, o teu sangue vertido na cruz do Calvário, Pai, ao nosso favor, Senhor, nesta manhã aqui, como símbolo do teu sangue, Senhor, verdadeiramente que possamos desfrutar dessa graça a qual fomos alcançados por ela, Senhor, e é sobre ela que te agradecemos, como ministrado nesta manhã, que os nossos corações, em memória de Ti, possam ser gratos. Oh, alabaxarabananga telebanaia, em nome de Jesus, somos gratos. Amém, amém e amém. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Participe do cálice do Senhor. Aleluia. Obrigado pelo sangue que foi derramado na cruz. Obrigado pelo sangue que purifica de todo o pecado. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tão grande salvação que Tu compraste ali na cruz do Calvário, Senhor. Te agradecemos. Te agradecemos. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Muito obrigado. Pastor Valdir, por favor. Aleluia. Aplauda o Senhor mais forte. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Nós vamos agradecer pela ceia. Não vamos orar para o final ainda não. Apenas agradecer pela ceia. Amém, pastor Valdir. Pai do Senhor, amados. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, por esta oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, ó Deus, lembrando e relembrando, meu Pai querido, a Tua morte sacrificial ali na cruz do Calvário. Deus, te louvamos pela vida, pelo ar que respiramos, Senhor, e por tudo isso termos nos reunidos aqui na Tua presença, Pai. Que Teu Espírito Santo nesta manhã, meu Deus amado, venha fazer-nos refletir diante da Tua palavra, qual foi ministrada, ó Deus, e que saiamos daqui, meu Deus querido, pessoas melhores do que entramos, e que esse símbolo, ó Pai, que nós participamos neste momento, é o símbolo, meu Deus amado, que nós temos em mente, em coração, que nos traz a lembrança do passado, do presente e do futuro, Senhor, e que estamos cada dia mais nos preparando para a Tua volta. Obrigado, Senhor, por cada dia, por cada fôlego de vida na Tua presença, pela saúde, pela família, pelos irmãos e pela igreja. Fica conosco, ó Pai, e nos abençoa, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor agora com grupo de adoração e estaremos encerrando em seguida. Adore ao Senhor, agradeça ao Senhor. Vamos lá, Maurício. Oh
emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Você pode imaginar? Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho.
Glória a Deus. Aleluia. Obrigado demais, gente, os irmãos das congregações que cooperaram com a gente hoje, celebraram a ceia com a gente aqui hoje. Muito obrigado. Pastores, queridos amigos que estavam aqui hoje, que estão aqui hoje com a gente, muito obrigado também. Pastor Elias, muito obrigado por essa palavra que nos lembra a origem da nossa fé, da nossa identidade, do nosso DNA pentecostal. Muito obrigado. Os livros deles estão ali na saída, tá bom? Passa por lá, com certeza você vai ser muito abençoado. Não passa lá não para abençoar a vida do pastor Elias, é para abençoar a sua vida, para ele abençoar a sua vida através de boa literatura cristã e comprometida com a palavra, tá bom? Levanta a sua mão. Deus falou com você? Amém. Glória a Deus. Você está saindo daqui abençoado hoje? Aleluia. Leva esse espírito, essa atitude, leva essa consciência da presença de Deus para o seu domingo todo, tá bom? Para as pessoas que você vai encontrar, para a sua semana, se você não voltar aqui hoje à noite. Hoje à noite nós temos a nossa celebração, estamos no meio da série Cartas para hoje, sobre as epístolas do apóstolo Paulo. Hoje eu vou pregar sobre 1 Tessalonicenses aqui, tá bom? Então, se você puder, volte à noite para participar dessa celebração com a gente também. Nós vamos agradecer a Deus. Levanta a sua mão. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos reuniu aqui, o Senhor esteve e está aqui conosco. Obrigado pela sua presença, Senhor. Nenhum lugar é bom sem a sua presença. O céu seria um inferno sem a sua presença, Pai. Mas é a sua presença que traz o céu para o nosso meio, trouxe o céu para a nossa reunião, para a nossa celebração, Senhor. Muito obrigado pela vida do pastor Elias, que nos trouxe a tua palavra, Pai. Obrigado por esses louvores que nós pudemos entoar a ti, Pai. Na tua presença, na tua companhia, diante da tua face, Senhor. Leva teus filhos, Senhor, para casa agora, para o seu domingo, para a sua semana. Leva-os sob a tua proteção, sob a tua bênção. Leva-os sob a consciência do seu chamado, de ser sal da terra, de ser luz do mundo, de ser luzeiro nesse mundo tenebroso e de inflamar, incendiar, pelo Espírito Santo, o lugar por onde eles passam, as pessoas com quem eles se relacionam, com quem eles conversam, que eles sejam bênção, que nós sejamos bênção em nome de Jesus. Abençoa a nossa semana e ajuda-nos a abençoar aqueles que passarem por nós essa semana, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, santificamos o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Estenda a sua mão. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe vocês. Amém. Amém.
pelo menos essa consciência.